Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Hamilton, o musical, né, já talvez o maior musical da última década, que foi disponibilizado no Disney Plus e já está aí, né, na web, as pessoas estão falando sobre isso e eu vim aqui dar o meu parecer. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal se você não for inscrito. Normalmente não estou falando de musicais da Broadway, falo de cinema e séries. E se você escreve, meu curso de escrita ainda está gratuito aqui no YouTube, é só você ir nessezinho aqui, é um curso para iniciantes, vai lá e dá uma conferida. Pois é, esse musical, né, que virou aí sucesso internacional, apesar de que só dá para assistir nos Estados Unidos, a não ser que você assista dessa forma, né, online. Ele acabou, né, virando notório em 2015, né, foi quando ele virou da Broadway, né, ele se tornou um dos musicais da Broadway e simplesmente as pessoas não conseguiam comprar ingresso porque vendia, esgotava muito rápido e isso foi se espalhando e artistas comentando e muitas pessoas falando sobre esse musical, né? Porque, enfim, ele tomou conta de tudo. De lá pra cá ele continua em cartaz na Broadway, né? Então dá pra você assistir. E o elenco basicamente é o mesmo, né? Apesar de que muda algumas coisas. Eles fizeram um tour pelos Estados Unidos, com um elenco diferente. Mas a narrativa é basicamente a mesma, né? É uma característica do teatro que atores mudem, né? Especialmente nessas peças que passam bastante tempo. Porém, o elenco ainda central permanece. E, para quem não conhece, o nome por trás dessa obra é o Lin-Manuel Miranda. Atualmente ele é um grande nome dentro de Hollywood, né? Tá envolvido em diversas produções. Ele ganhou premiações, se não me engano, pelo Moana, né? Ele foi responsável pelas músicas e pelas letras do filme Moana. E ele é aqui o compositor, né? Ele escreveu as letras e escreveu a peça e o livro que conta a história do Hamilton. Para quem não conhece o Alexander Hamilton, ele é um dos Founding Fathers da América, né, que é justamente essas pessoas que foram ali responsáveis por essa revolução da independência americana, né, que separou ali, né, acabou o domínio britânico sobre os Estados Unidos. E essas figuras ganham esse nome, né? Os pais fundadores. Ele é um desses pais fundadores, só que ele é um pai fundador que, apesar de estar na nota de $10, ele é um dos nomes menos conhecidos, por assim dizer, porque ele acabou não sendo presidente, e isso vai ser um pouco a temática da narrativa. Uma outra questão é que ele é um imigrante que vem das ilhas do Caribe, né, para os Estados Unidos, para Nova York, e essa também é a história do Lin-Manuel Miranda, por isso que eu acredito que ele queira contar dessa forma. A outra característica interessante, né, apesar de ser uma ficção histórica que se passa ali no século XVIII, no fim do século XVIII, ela é toda cantada em formato de rap hip hop. Então, isso por si só, né, já cria aí uma dicotomia, uma estranheza que, na verdade, você supera rapidamente porque você entende a linguagem, né, e a proposta que ele quer trazer. Mas por si só, isso é transformador, né? A gente vê alguns artistas de Hollywood, por exemplo, como Quentin Tarantino, que no filme Django, por exemplo, ele usou hip hop no filme que se passava ali no Velho Oeste, né? E isso foi uma das coisas que gerou polêmica, estranheza. Tem artistas que fazem isso, né? Que fazem esses pequenos jogos com o tempo, e eu adoro isso, eu acho um elemento estético super interessante. O musical é longo, ele tem quase 3 horas de duração, 2 horas e 40 de duração, e a gente vai acompanhar basicamente 3 momentos, né? O momento da chegada dele na América e da Revolução, o momento dele como secretário do Tesouro, e depois o momento dele de isolamento. A gente acompanha esses 3 momentos da vida do Hamilton, e ele foi um sujeito muito prolífico no sentido de escrever, né? Ele escreveu muitas coisas que se tornaram leis, ele criou basicamente a base da estrutura capitalista norte-americana, ele criou o Banco da América, ele criou uma infinidade de coisas, né? E ele escrevia muito, né, sobre as leis, sobre as normas, ele falava muito abertamente contra a escravidão, né, que apesar dos Estados Unidos ter se tornado independente, a gente sabe que a escravidão só vai ser abolida completamente depois, né, na Guerra de Secessão, quando os estados do Norte e do Sul entram em guerra. Então isso vai ser uma das coisas que vai ser falada. Também a questão da imigração vai ser uma temática. Essa é uma narrativa que, apesar de falar aí da independência norte-americana, ela é bem atual, ou pelo menos existe uma tentativa do Lin-Manuel Miranda no seu roteiro de dialogar com o presente. Então, nas rimas, né, da narrativa, da música, sempre tem ali umas alfinetadas, umas provocações, umas críticas políticas que dialogam diretamente com o presente dos Estados Unidos. E aqui eu vou destacar um ponto que eu adorei desse musical, que é a diversidade. Esse musical ele escolhe trazer pessoas das mais diversas origens para interpretar a maior parte dos personagens que eram brancos. Então nós temos negros interpretando brancos, latinos interpretando brancos, asiáticos, orientais, pessoas de todos os tipos
interpretando papéis de pessoas brancas. E de nenhuma forma, pelo menos para mim, isso gerou estranheza. É curioso depois, quando você vai pesquisar historicamente, você vai ver todas aquelas caras brancas ali, mas isso é algo que me levantou pensamentos, assim, pensamentos de que, por exemplo, será que um dia a gente vai conseguir ter produções artísticas nesse sentido, né, de atuações que não importe a cor das pessoas? E aqui, observe só, de nenhuma maneira eu estou falando em relação a diretores e artistas que querem trabalhar com atores negros nas suas produções. É pelo contrário. A realidade é que, se a gente não empurrar essa agenda e pautar isso, for debatido exclusivo, vai acontecer o que aconteceu na maior parte do século XX, que é essas produções serem majoritariamente brancas, né? O embranquecimento. Mesmo quando personagens eram negros, mesmo quando personagens eram latinos ou asiáticos, era um ator branco que fazia essas pessoas. E gradativamente, com a luta de questões sociais, com demandas da classe artística, etc., a gente vê um pouco mais de diversidade. Ainda longe de ser o ideal, né? Especialmente no Ocidente, né? Que é muito diverso por conta da colonização. A gente vê uma equidade disso. O Brasil, especialmente, é terrível. Os Estados Unidos é um país que lida com diversidade muito melhor do que nós. A gente tem uma população majoritariamente preta e parda e na TV, no nosso cinema, é um cinema branco, né? E isso é muito esquisito, é um cinema que não mostra a sociedade brasileira. Então eu fico pensando, né, se um dia a gente vai conseguir superar todas essas questões raciais, né, que foram construídas pela escravidão, que foram construídas por um histórico de racismo, né? Então, se a gente um dia vai conseguir superar isso, e a gente vai poder ver as produções dessa forma, né? Com pessoas atuando, fazendo pessoas, né? Porque, no fim das contas, por mais que exista um contexto racial e étnico, né? Somos todos seres humanos, né? Então, e não estou falando, nem compare minha fala com a fala ridícula do Morgan Freeman, que se você parar de falar de raça e parar de falar desses temas, eles vão se resolver. Não. É com a luta e com a briga que a gente vai resolver. É com musicais como esse, que fazem isso, né? Que escolhem deliberadamente transformar o seu elenco de pessoas diversas numa produção dessa forma, né? É esse tipo de produção, é esse tipo de movimento transgressor, provocador, que talvez coloque a gente nesse caminho, né? Esse silêncio e o não debate não vai resolver o problema. Até porque a maior parte do século XX houve uma tentativa de silenciar esses movimentos e o racismo só era muito maior. E é fantástico. Não tem como falar de Hamilton sem falar dessa questão da raça e da diversidade, porque é parte da alma dessa história. Saindo dessa parte da arte, eu queria falar um pouco sobre os personagens, né, que aparecem na narrativa, porque as performances são maravilhosas, né? Os atores são simplesmente espetaculares e vão explodir, assim, e tem momentos de comédia e momentos de emoção, e isso a narrativa acerta muito bem, justamente com essas provocações, a provocação da linguagem, né, desse jogo do tempo, de estar falando do passado, mas usando uma linguagem do presente. Então, o tempo todo ele está provocando. O Lin-Manuel Miranda, ele, além de escrever, ele é o protagonista, ele faz o Hamilton e ele é simplesmente espetacular. Ele entrega em todo esse alcance, né, que vai do humor até o drama de uma maneira brilhante. E canta muito bem, e dança muito bem, então é um artista muito completo, né? E esse pessoal da Broadway é bem assim, né? São realmente o topo do topo. E isso é fantástico, assim, isso dá uma sensação realmente, você fica abismado, assim, das performances. Uma outra personagem que tem grande importância na narrativa é a Eliza Hamilton, a esposa do Hamilton. Ela é vivida por nesse que eu assisti, que é o da Disney, né, quem faz ela é a Philippa Soo. Cara, a Eliza é uma personagem fantástica, ela se casa, ela tem bastante protagonismo na narrativa, ela vai ter bastante protagonismo na historiografia, né, porque basicamente é ela que organiza os documentos do Hamilton após a morte dele, né? E ela vai ser uma voz ativa, politicamente falando, fazendo filantropia, falando contra a questão do racismo, né? Ela tenta levar a tocha daquilo que eram as pautas do próprio Hamilton após a morte dele. E a atriz, né, e cantora que faz ela, meu Deus, assim, tem performances dela que
são simplesmente brilhantes, assim, você fica abismado, né, embasbacado. E na verdade esse espetáculo todo, esse é o sentimento que você tem durante ele. A gente vai ter 3 atores que fazem 2 personagens dentro da narrativa, né? No início, nessa primeira parte que eu falei, que é a chegada dele e a Revolução, eles fazem figuras ali da Revolução. Apesar dos 3 serem muito bons, eu vou destacar minha fala mais no David Diggs, que ele faz o papel do Lafayette, e posteriormente ele faz o papel do Thomas Jefferson, então ele acaba tendo um pouco mais de protagonismo na história. Esse ator, por sinal, ele tá fazendo o detetive agora na série Snowpiercer, na Netflix, e, cara, ele rouba a cena quando ele tá, né, especialmente quando ele tá no papel do Thomas Jefferson, que ele vem ali todo irônico, né, claramente uma alfinetada do próprio texto na figura do Thomas Jefferson, né, que é uma figura controversa por ser uma das forças políticas do Sul escravagista, né, no momento pós-revolução, e um personagem que vai fazer antagonismo ao Hamilton. Uma outra personagem maravilhosa é a Angélica Schuyler, né, que é a irmã da Eliza, que vai ser vivida pela Renée Elise. E, cara, essa mulher traz umas performances, é uma atriz negra, ela traz umas performances tão absurdas, assim, é curioso que ela não aparece, e a sensação que eu tinha, assim, ela não aparece muito, e a sensação que eu tinha é que eu queria ver mais ela em tela, eu queria ver outras performances dela. Tem uma performance que eles constroem um flashback no meio da narrativa e ela conta de uma outra perspectiva que é simplesmente fenomenal, assim, ela rouba seu coração, fantástico. Um outro ator que eu gostaria de destacar é o Christopher Jackson, que faz o George Washington. Ele é um homem latino e é incrível a presença de palco desse cara, né? O George Washington, obviamente, né, o primeiro presidente norte-americano, general da Revolução, é essa figura extremamente importante da história que exige e demanda uma imponência, e esse cara, se tem algo que ele tem, é imponência, né? Quando ele tá em cena, ele é uma figura, e obviamente a produção trabalha muito bem para elevar ainda mais, através da iluminação, através dos posicionamentos dos atores e das pessoas ao redor dele. Simplesmente fantástico. A performance dele que chama mais atenção é quando ele vai falar sobre a carta de despedida, né, do George Washington. É um documento que foi depois comprovado que foi escrito pelo Hamilton, e acontece uma transição, né? Começa a leitura com o Hamilton e depois muda para o George Washington. Simplesmente fantástica a cena, e realmente é muito legal, assim, como eu disse, você vê um cara latino fazendo essa figura que deveria ser o auge da branquitude norte-americana, que é o George Washington, sendo feito por um ator latino, é simplesmente fantástico. E, cara, não tem como falar desse espetáculo e não falar do George III, que é vivido pelo Jonathan Groff. Ele é simplesmente hilário. As músicas que eles escolhem dar pro George, né, e ele aparece ali em 3, 4 momentos da narrativa, são sempre músicas românticas, né, só que com um tom de stalker, né, e a atuação dele é maravilhosa, ele tá sempre ali com um olhar injetado. Quando ele canta, ele meio que se baba, né? Quando ele fala, ele vai ficando irritado, e ele, né? Porque ele tá ali reclamando da rebelião norte-americana. É fantástico, é engraçado, no momento que ele tá em cena, ele brilha, é fantástico. Os momentos dele são únicos, né? Sempre, normalmente, ele sozinho, tirando o momento que ele tá com mais pessoas, mas ele só precisa dele, né? Ele sustenta o protagonismo naquele pequeno momento ali do seu ato. E por fim, eu queria falar um pouco sobre a questão do cenário, né? A narrativa, obviamente, como é um teatro, ela se passa num cenário só, né? Num palco. O palco não muda, o palco ele tem uma base giratória, né? Que eles usam isso com frequência para emular movimento deles andando ou coisas do tipo, eles pensando. Eles usam isso de uma maneira criativa que é brilhante. Uma outra coisa que ajuda muito a narrativa é a iluminação, né? Eles trabalham o trabalho de luz com cor, né? Com várias cores, e usando aquela questão das cores dos sentimentos, cores quentes para momentos felizes ou de agressividade, cores frias para momentos de tristeza. Isso sempre muito, muito bem trabalhado. Eles mudam de figurino durante em movimento, né? Durante a dança, eles estão sempre trocando ali de figurino. Normalmente as trocas de figurino são transições temporais, né? Ou seja, ele chegando em Nova York, ele tem uma troca de figurino. No momento que ele vai lutar na rebelião, ele troca de figurino. Então, essas trocas, né, a mudança do figurino é quase a mesma. As atrizes, né, permanecem com o mesmo vestido, né, o mesmo figurino, mudando apenas a adereço. No casamento, por exemplo, a Eliza recebe ali um véu, né? Então eles vão usando, e eles usam alguns objetos de cena, né? A mesa, que sempre é a mesma, que eles vão e voltam, a mesa de bar, eles usam algumas cadeiras, uns púlpitos, sempre usando ali, repetindo aqueles elementos, porém sempre com um ar de novidade, né? Por mais que não mude tanto assim o cenário,
E você tem uma sensação que ele parece estar se renovando constantemente por conta desse trabalho, com pequenos objetos e com mudança de luz. Uma outra coisa que eles usam para fazer transições e passagens de tempo é porque esse cenário basicamente como se fosse assim, uma parede murada no fundo, tem umas escadas de madeira que sobem assim nas laterais. E muitas vezes o que eles fazem, por exemplo, quando o personagem está se deslocando ou passando, né, eles botam o personagem para subir por um lado e descer pelo outro, né, para representar esse movimento. Cara, como eu disse, assim, você, apesar de manter ali aquela unidade, né, aquele mesmo espaço, eles usam isso de maneiras infinitas, extremamente criativas, e você não cansa, né, não dá uma sensação de cansaço em relação àquele fundo, apesar de que você está assistindo ele por 3 horas de duração. Então, exige demais, não só dos atores, né, justamente por fazer isso tudo sempre em movimento, né, eles estão sempre trocando o cenário, os próprios atores e dançarinos estão movendo as peças e criando e renovando esses cenários. Eles fazem jogos muito interessantes com a narrativa, por exemplo, para lidar com questões históricas que não se sabe o que aconteceu, né? Tem um momento muito específico de barganha entre o Hamilton e o Thomas Jefferson, que eles se juntaram ali no escritório para poder negociar o projeto de econômico que o Hamilton queria para os Estados Unidos, e aparentemente o Hamilton fez concessões muito sérias nesse momento, mas não se sabe o que foi debatido ali dentro, e eles jogam, né? Eles brincam com isso. Cara, é brilhante, assim, não tem muito o que falar. Se você não assistiu, essa oportunidade aí já tá, né, no Disney Plus e na internet, né, se é que vocês me entendem, para você poder assistir, porque é um musical, e mesmo que você não goste de musical, dê uma oportunidade para esse, especialmente se você é fã do hip hop, se você curte isso, porque essa é a linguagem não só musical que ele usa, mas do próprio estilo, do movimento dos personagens, da personalidade deles, né? As transgressões que eles fazem estéticas nesse sentido são muitas. Então, é um filme que dialoga muito com a linguagem urbana da Nova York de hoje em dia. Então, isso feito de uma maneira brilhante. Então, eu não tenho o que falar, é muito difícil você falar quando você assiste uma peça dessa. Eu, quando terminei, a sensação de êxtase que você tem quando você experimenta esse tipo de arte, né? Quando você termina um grande livro, quando você termina um grande filme, quando você assiste um musical como esse, é muito singular, assim. Eu gosto muito de falar que essa é uma das razões pela qual eu decidi ser escritor, assim. Eu queria causar nas pessoas esse sentimento que essas grandes obras causaram em mim, né? Obviamente é uma grande pretensão, porque, né, isso demora tempo e treino e estudo, mas essa é a minha grande vontade, é simplesmente emocionar, tocar, me conectar com as pessoas, né, fazer as pessoas terem esse tipo de sensação em algo que eu produzi, assim. É muito massa, é uma coisa que eleva seu estado de espírito, né? É a feitura da arte, assim, no seu auge. É realmente brilhante, assim, essa é a palavra, é genial, que é uma palavra que hoje em dia tem sido gasta com coisas muito banais, mas ela cabe perfeitamente para esse musical em todas as suas instâncias, né? Desde esses elementos de produção de cenário, as suas atuações e músicas e a sua escrita, né? A quem escreve, que no caso é o Lin-Manuel Miranda, aplausos, assim, aquela coisa que você vai assistir sentado no sofá da sua casa e você vai acompanhar o público aplaudindo no final. Mas essa foi a minha opinião sobre Hamilton. Se você já viu, deixa aqui nos comentários o que você achou. A gente se vê numa próxima e tchau.